A Associação Brasileira Superando o Lúpus, Doenças Reumáticas e Raras é uma associação que tem como objetivo ajudar pessoas que sofrem com essas doenças. A associação é composta pela Superando o Lúpus, Grupaz, Grupar, Encontrar e Abraps. A associação tomou posse como titular no Conselho Nacional de Saúde em 2018. É difícil para lidar com uma situação em que a própria necessidade de usar o medicamento, né? A necessidade do uso contínuo desse medicamento, realmente fique muito preocupado com essa situação. Como você mesmo falou, remédios paliativos não vão surtir o mesmo efeito, né? Para resolver essa falta de insumos. Quanto tempo durará esse impasse? Então, a gente nem sabe poder te precisar, viu? Porque até nós não sabemos, né? Se vamos conseguir ganhar que eles passam essa tecnologia, e aí outro poder fabricar, já que eles não querem fabricar. Porque o que a gente vê nesse caso, Mário? Essa medicação, ela foi modificada um pouquinho, a molécula, e dela saiu uma medicação para o câncer. Ah. Então, é muito mais lucrativo eu fabricar o câncer, porque o número de pessoas com câncer é muito maior do que com a doença reumática que eles forneciam. E vai entrar como produto novo. Entrando como produto novo, vai ter aquele período aqui no mercado brasileiro de 20 anos de patente. Entendo. Então, eu falo que algumas coisas é muito difícil, porque, como você falou, o paciente, de repente, ele passou por várias medicações, e aí ele chegou na medicação que estabilizou, que deu qualidade de vida, que ele pôde voltar a estudar, trabalhar, a sustentar a sua família. Então, ele voltou a ter uma atividade na sociedade, só que agora ele está vendo essa atividade em risco. Porque é muito fácil chegar e falar, não, mas eles têm outras opções de medicação. Só que, às vezes, tem paciente que não se dá com os outros biológicos. E se dava justamente com esse. Então, é complicado isso. E eu acho que mais complicado é nós, líderes de associações, ter que lidar com interesses, muitas vezes, mercantis. E você está vendo que a empresa não está preocupada com o paciente, porque se ela tivesse, ela não ia deixar o paciente desassistido. Realmente. O fato de vocês terem, então, uma associação, é claro que dá um peso maior para poder pressionar o poder público, né? Mas, do lado de representatividade, você não acha que, diante dessa falta de preocupação política, a associação poderia ter uma estrutura capaz de apoiar politicamente alguém que possa levantar essa bandeira? Então, a política é algo que o brasileiro ele ainda tem uma visão muito errada, né? Muitas pessoas viram para mim e falam, não, Eduardo, eu não gosto de política. Só que política a gente faz desde quando nasce. Porque o bebê que chora, ele mama, então ele está fazendo uma política. Ele aprende que se ele chorar, quanto mais ele vai ganhar de mamar. Então, é uma política, porque a política é um hobby que você vai fazer para um lado ou para o outro, né? Você tem a bancada do agronegócio que vai estar defendendo o agro, né? O agronegócio.
Você tem a bancada que está defendendo religiões, a bancada da arma, que não devia, mas temos, e Uhum. tantas outras bancadas, porque cada um vai defender. E a gente tem a bancada da saúde, só que ela não é uma bancada tão forte, se a gente for analisar, e a Uhum. gente tem um sério problema. No Brasil, as pessoas, quando vê uma eleição, não é de pegar o plano de governo disso ou daquele candidato e ver o que ele vai fazer pela saúde, principalmente para o nosso público, né? Eu sempre falo, olha para ver o que aquele governo pôs no plano de governo dele, voltado à saúde, que é uma área para nós mais importante. Sim. Mas as pessoas acham que aquilo não são para eles. Uhum. Vão, votam ou não votam, mas elegem pessoas, depois a gente vê a reclamação desse ou daquele governo. Então, eu acho que, em primeiro lugar, falta uma responsabilidade, né, do povo, porque quem está lá é o espelho de quem está aqui. É. Porque se eu roubo essa caneta que estava aqui em cima da mesa, é porque eu só tive a oportunidade de pegar essa caneta. Porque Uhum. se tiver a oportunidade de pegar coisa maior, eu vou pegar. Então, Uhum. eu falo, se falam que só tem político ladrão, é um espelho de quem está aqui embaixo. Sim. Eu falo, só tem roubo porque tem quem compra o que é roubado, porque senão Uhum. não seria roubo. Então, tem determinadas coisas que é muito lógica e não tem por onde a gente fugir. E aí, Uhum. quando você fala, né, de apoio político, a gente percebe que algumas coisas, às vezes, a gente esbarra, porque hoje a gente tem muitos políticos que eles são eleitos com apoio de operadoras de saúde. Ah, sim. Entendo. E aí a gente tem uma questão bem complicada, né, que é os interesses da operadora de Uhum. saúde. E o grande interesse dela é gastar o mínimo possível. Uhum. Só que quando você fala de incorporar novas medicações, eles também vão ter que dar essas medicações. E Uhum. aí você tem uma pressão. Eu te elegi, agora eu não quero que você incorpore essa ou aquela tecnologia, porque senão Uhum. você vai me dar mais despesa, menos lucro. E aí, como que eu vou te apoiar novamente na próxima eleição? Uhum. Então, a gente tem alguns ângulos aí que são bem complicados, mas a gente tem bons senadores, deputados que nos apoiam, né? Quando a gente brigou pela questão de ter uma política dos biosimilar, porque começou a virar uma bagunça, Uhum. e a gente tivemos uma senadora que hoje ela não está mais, mas ela foi bem atuante, nos ajudou muito nessa questão. A gente tem, né, muitas pessoas, eu sei que foi contra Romário ser candidato, mas é uma pessoa que apoia muito e Uhum. porque a vida dele foi tocada, e é aquilo que a gente falamos no início dessa live, é a questão de quando você passa a conviver. Uma coisa Uhum. é na casa do vizinho, outra é quando está na sua casa. Então, o fato de ele ter hoje uma pessoa com deficiência que necessita de cuidados no lar dele, fez ele mudar. Sim. Hoje ele é uma pessoa com uma outra sensibilidade que ele não ia ter se não tivesse no lar dele. Fechando o terceiro bloco, logo inicia o quarto bloco. Se estiver gostando da mensagem, deixe o seu like, ative o sininho para receber novas notificações, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.